pessoal, nós estamos aqui no nosso terceiro vídeo do Explicando a Parábola. E nesse quadro, a gente traz uma parábola, explica, coloca ali a aplicação prática e uma experiência que a gente tenha vivido que remete a essa parábola. Então, se você estiver gostando, se você já assistiu, ou se você ainda não assistiu, começou agora, depois deixe o seu comentário para a gente saber como é que está sendo essa experiência para você, como é que está sendo as explicações. Se você tem alguma coisa para compartilhar, não deixe de comentar, porque a gente quer viver isso em comunidade com vocês também, ok? E se vocês gostarem, curta, compartilhe com aquelas pessoas que vocês acham que também vão gostar desse vídeo, ok? Na parábola de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Nós podemos encontrar ela em Marcos 4, do 30 ao 32, em Mateus 13, do 31 ao 32 e em Lucas também, 13, 18 ao 19. Vamos ler primeiro a passagem de Mateus e depois a gente vai destrinchando pouco a pouco o significado dessa parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Esse é o versículo e agora vamos parte por parte explicando ele. Bom, primeiro, o reino de Deus, o reino dos céus. Segundo a Bíblia, o reino de Deus não é um lugar físico, como um lugar, um país. Ele é a manifestação do poder, do amor e da justiça de Deus na vida das pessoas e no mundo. A palavra diz que é o domínio de Deus sobre as pessoas e o mundo, tanto no presente como no futuro. E assim, é um reino que começa dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Ele vai se espalhando pelo mundo ao nosso redor, pouco a pouco, como um grão de mostarda ali que vai crescendo, mas que ele não deixa de crescer através das nossas ações e, claro, o Senhor continua fazendo o trabalho dele ainda. No início da parábola, nós temos o reino dos céus é como um grão de mostarda. E esse grão de mostarda é uma das menores sementes conhecidas naquela época, por isso vem esse exemplo e que ela parecia insignificante. Mas Jesus usou isso para mostrar que o reino de Deus pode começar pequeno, como algo que parece sem importância. Logo depois, nós temos que um homem tomou e plantou no seu campo. A semente precisa ser plantada para crescer. Isso nos mostra que o reino de Deus exige ações. Precisamos compartilhar o Evangelho, viver conforme a vontade de Deus e cultivar a fé em nossos corações. E logo depois fala, embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. Deus nos lembra que Ele trabalha com o pequeno para fazer coisas grandiosas. O reino de Deus, ele começa ali pequeno, com algo que a gente nem pode imaginar. E ele vai se espalhando tanto em nosso coração, inundando o nosso coração e transborda, tanto que atinge as pessoas ao nosso redor. E se transforma em árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninho em nossos ramos. A árvore que cresce e se torna um abrigo, assim como o reino de Deus, é um lugar de acolhimento, um lugar de amor e segurança para todos os que buscam refúgio nele. Com essa parábola, nós aprendemos que o Senhor plantou a semente. Ele deu início ao reino dele e nos convida para continuar. Porque mesmo que pareça que o mundo esteja assim acabando em questão de não ter mais solução para ele, nós não podemos desistir. Porque assim como a parábola fala que
pouco a pouco ela vai crescendo e vai se espalhando, ainda continua o evangelho, o reino de Deus ainda continua crescendo e nós precisamos entender isso. Vale lembrar que o Senhor realmente ele não precisa de nós para fazer o seu plano, porque ele usa situações, ele usa quem ele quiser, ele transforma pessoas, mas nós podemos fazer parte desse reino, nós podemos compartilhar esse reino também. E assim, como uma experiência própria, outro dia eu estava me perguntando, né, Senhor, como que eu posso te ajudar aqui do outro lado do mundo, sem conseguir explicar sobre a sua palavra para essas pessoas que não fazem ideia de quem é o Senhor. E aí o Senhor me levou até uma explicação, até um podcast que eu ouvi, que falava a respeito de profissões. Nesse podcast tinha um obstetra que ele falava que ele era ali a primeira pessoa a pegar na criança, no bebê quando ela nasce. Então por que não começar ali abençoando aquele bebê? E eu comecei a pensar, Senhor, na minha profissão como cozinheira ali, trabalhando com comida, como que eu posso fazer isso com as pessoas? Como que eu posso transformar isso para a minha profissão? E aí o Senhor colocou no meu coração assim, olha, você leva comida para dentro das pessoas. A comida que você ali prepara vai para dentro de um corpo. Então Deus coloca no meu coração, até mesmo aquele grão de arroz que você está lavando, ore por ele, porque ele vai para dentro de uma pessoa. É muito importante a gente se deixar ser usado por Deus. Olha isso, a pessoa vai ingerir uma comida abençoada pelo Senhor. Naquele alimento também possui uma sementinha. Eu não sei como o Senhor vai fazer para levar aquelas pessoas que comeram aquela comida, aquela refeição ao encontro dele, mas ele vai fazer, porque a parábola fala que é assim, que começa pequeno, mas que vai crescendo e se transforma e transborda e atinge a outras pessoas. Eu creio assim. E você, na sua profissão, por exemplo, aonde você habita, no seu bairro, aonde quer que você esteja, como que você pode começar pequeno e transformar o reino de Deus? Porque, gente, nós precisamos entender uma coisa. O reino do Senhor traz conforto, sim, mas o reino nos chama para agir. Porque no reino de Deus também exige de nós ação. Precisamos compartilhar o Evangelho, viver conforme a vontade de Deus e cultivar a fé em nossos corações. O Senhor iniciou esse Evangelho e continua com ele. Mas ele também nos ensinou, através de um dos maiores plantadores que veio aqui na terra, Jesus Cristo, a prosseguir, a continuar espalhando e fazendo com que esse reino cresça e atinja outras pessoas que venham e vão ver, é ali que eu quero estar, é nesse reino que eu quero estar, é ali que eu quero trabalhar. A parábola de hoje é um convite para nós agirmos dentro do reino de Deus e espalhá-lo. E no reino de Deus, eu não acredito que as coisas são por acaso. O Senhor te trouxe até esse vídeo para você ser transformação nas vidas das pessoas. Primeiro, você é transformado pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, e agora Deus está te convidando a transformar outras vidas. E começar pelo pequeno, por pequenas ações que vão transformar. É fazendo alguma coisa que vai transformar a vida de alguém. Que a gente não pense só em nós, sabe? Que a gente pense em levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem. Porque nós precisamos levar o conforto a essas pessoas também. Então leia a palavra, converse com o Senhor em oração e deixe que Ele plante essa semente de fé em você e ela cresça e multiplique-se e traga abrigo para outras pessoas também. Porque o que parece pequeno hoje pode ser grande na obra de Deus no futuro. Não deixe de compartilhar esse vídeo e abençoar outras pessoas também. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau!